caro irmão e colega pastor Bosco, venho aqui com muito prazer felicitá-lo pelos 34 anos de veiculação do programa Opção para a Vida. É um trabalho que o prezado irmão faz com muito amor, com muito zelo, por causa da objetividade que este programa tem. Eu sei o quanto exige um trabalho como este. Equipe de produção, qualidade de conteúdo, seleção de conteúdo, pregadores e o que exige a própria veiculação, além de o investimento financeiro, que isto exige também. Tudo isto é importante e eu reconheço que a sua igreja também reconhece este valioso trabalho que o prezado irmão faz. Graças a Deus por sua vida, seu trabalho e por quantos têm contribuído com essa missão de evangelizar que o prezado irmão tem. Eu tenho aqui um programa que já faz 23 anos e é um programa semanal e eu sei o que exige tudo isso. Deus o abençoe ricamente para que os frutos sejam muitos, sejam frutos que glorifiquem a Deus e tudo isso seja feito, continue sendo feito para a glória de Deus. Parabéns, meu amado irmão, pelos 34 anos do programa Opção para a Vida. Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 11 de abril. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará juntamente com o reverendo Jeremias, sala de prosa, falando sobre um tema muito importante para a sua edificação e para o seu crescimento e enriquecimento espiritual. E ouviremos ainda outra vez o pastor Jackson. Mas antes desejamos lembrar a todos, amanhã você não pode perder a nossa 14ª Conferência Teológica, às 19h30, Igreja do Calvário. Venham vir e receber informações atualíssimas através do nosso palestrante, pastor Ricardo Aragão. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, sala de prosa, para a sua edificação. Fala, gente boa! Sala de prosa. Uma conversa boa, no temor do Senhor, procurando encorajar a sua vida a honrar a Cristo em todos os seus relacionamentos. Um oferecimento de 8ª Igreja Presbiteriana, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo e uma luz para as nações tem sido, viu, pastor Jeremias? Por onde eu ando, fora do Brasil, eu escuto pessoas que me dão testemunho de como têm sido abençoados pelo Ministério da 8ª Igreja. E nós, abençoados pela Luz para o Caminho, cujo diretor-geral... Diretor executivo. Geral. É um negócio assim. Substância. É o famoso, em outras organizações, o pastor presidente. Nossa conversa hoje é a partir desse versículo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Meu pai, seu Anatalão Pereira da Silva, que já partiu para o Senhor há 32 anos. Minha mãe, Dona Ilka Durães de Oliveira e Silva, lá de Janaúba, 92 anos, diaconisa da Igreja Baptista. Maravilha do céu. Seus pais? Jeremias, meus pais já falecidos, e eu tenho uma cena assim que marcou minha vida em nome deles. Francisco e Alaide. Francisco e Alaide.
Meu pai era um presbítero, pregador leigo, um homem de Deus. A minha mãe, uma mulher analfabeta, aprendeu a ler sozinha na Bíblia. Mulher de oração, influenciou profundamente a minha vida. Então nós temos coisas semelhantes. O papai foi pregador leigo e o papai, seu Natalão, foi o primeiro que acreditou que poderia virar um pregador, me pôs para dirigir um culto com 12 anos de idade. Olha isso. E minha mãe, terceira série primária, poetisa, pregadora, mulher de oração. Nós temos boas heranças. É uma coisa interessante, uma cena que me marca de honrar pai e mãe. Eu vim para o seminário e no último ano do seminário eu comecei um namoro. Ainda bem que você achou tinha, varão. Já pensou, camarada? E o meu pai sinalizou que não gostaria que eu continuasse aquele namoro. Mandou uma carta. Mandou uma carta para mim. Senhor José? Sou Francisco. Seu Francisco. E eu, tentando, assim, dar uma de entendida das escrituras, consultei um professor, inclusive, fiz uma carta bonita, argumentando, por A mais B, que eu devia continuar o namoro. Tá por fora, meu pai. Papai recebeu a carta e eu soube. Começou a chorar. Quando eu soube disso, eu fui imediatamente para lá, fiz uma viagem para lá. Quando eu chego, eu soube que o papai estava com câncer. E eu disse, papai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não quero nem falar para o senhor do sentimento que eu tenho por essa moça. Eu quero dizer para o senhor que meu papel é te honrar e te obedecer. Então, o senhor fique tranquilo que a partir de hoje o namoro está encerrado, eu vou passar na casa da moça, terminar o namoro. E estou fazendo isso porque entendo que o senhor é a autoridade de Deus na minha vida e que eu preciso honrar o senhor e obedecer ao senhor. E assim fiz, Passaram-se vários anos, meu pai faleceu, essa moça, que era uma moça maravilhosa, fantástica, mas ele tinha suas razões para dizer que não queria. E ela aparece e diz, seu pai morreu, você está livre, solteiro, e agora? O que impede você namorar comigo? Que chave, hein, varão? E eu disse para ela, meu pai morreu, mas o princípio é o mesmo, eu quero honrá-lo ainda assim. E nessa semana foi que eu conheci minha esposa. Foi exatamente nessa semana que Deus me deu a oportunidade de conhecer minha esposa. Isso é providência, provisão, processo. Põe os P bom, tudo aí que acompanha um cidadão. Os pais, tem rapaz e moça que diz assim, meu pai não é crente, então eu não vou honrar meu pai aqui. Ele não entendeu a autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Meu pai não tem cultura, minha mãe não tem cultura. Precisa entender. Não, a Bíblia não diz se o pai tem que ser redondo ou quadrado, né, para honrar. Erudito. Erudito ou doutor. Imagine, se o pai é macumbeiro, se o pai não é ateu, honra ou não honra? Tem que honrar. A única coisa que o filho não pode fazer, não deve fazer, é se esse pai, que não é um crente ou não é um cristão, exige do filho algo que vai na contramão da sua consciência cristã. Por exemplo, meu filho, você tem que mentir. Meu filho, você tem que ir lá conhecer uma prostituta para você se iniciar na vida sexual. Meu filho, você hoje tem nem que... está precisando disso hoje, né, mestre? Que hoje o negócio está meio então, brutal. O filho não pode desonrar a Deus para honrar os pais, né? Agora, os filhos precisam honrar os pais, não importa como... E quem seja os pais. Honrar. Então, veja você, isso não significa que o fato de você honrar a Deus e desonrar aos pais é o princípio da autoridade. Deus é a maior autoridade, tem uma autoridade abaixo de Deus. Se você desonra essa autoridade para honrar a autoridade de Deus, não significa que o cara não vai sofrer, não. Ele vai sofrer consequências dessa autoridade. Toda desobediência gera consequências. Agora... muda o processo, né, varão? Quando a gente vai envelhecendo. Porque a gente começa como um filho dependente, é treinado para ficar independente, e depois a gente entra numa fase onde a gente volta para cuidar dos pais. Isso. Para suprir aos pais, para abençoar os pais e até para aconselhar os pais. Porque os pais fizeram um bom serviço e devolve o filho maduro para ele mesmo. E acho que esse é o princípio de Deus. Enquanto nós somos pequenos, estamos crescendo, os pais cuidam da gente. O processo vai invertendo.
Depois nós cuidamos dos pais. E esse cuidar não é só financeiro, porque às vezes pode ter o caso do pai ter ganhado não precisar dinheiro, de nada, nunca precisou de coisas mas materiais. há pais que precisam e filhos que não atendem. Ó, remédios, plano de saúde, um dinheirinho extra. Fora, agora fala da honra emocional e espiritual. Então, acho que o ponto é esse. Esse filho precisa ser um bálsamo no coração desse pai e da mãe. Gostei do bálsamo. Uma sustância. Um mel na boca. Mel. E o filho que mora longe do pai e da mãe? Eu vou contar a minha experiência. Eu era pastor em Vitória, sou pastor em Vitória até hoje, mas não moro lá. Minha mãe, que ficou viúva, a 250 quilômetros. Todo mês, eu ia na casa da minha mãe. E ela ficava me esperando. Filho, você que mora longe, eu moro a mais de 500 quilômetros de Dona Ilka, minha mãe, não é? E eu não ligo todo dia. Tem dia que eu ligo 5 vezes. Aí ela fala comigo assim, meu filho, você é o filho que me surpreende. Agora eu tenho uns irmãos que moram longe de minha mãe, que eles ligam todo dia àquela hora. Eu falo, mãe, eu não posso nem... E aí tem meus irmãos que moram lá em Janaúba, que eles cuidam de minha mãe, uma coisa que eu não estou presencial. E eu queria dar essa palavrinha a filhos que moram longe. Como é que você pode surpreender seus pais com dinheiro, com a presença, com orações e com essa palavra, com telefonemas? E essa palavra que o mestre falou, bálsamo. E os pais envelhecem. E nós temos que dar uma maneira de ajudar ou de cuidar deles. É um desafio, uma oportunidade. Às vezes você casou, o cara casado, que Deus abençoe, que a nora goste sempre dos pais da gente. E nós que estamos casando filhos, que a menina e os caras gostam de nós, né, E a gente costurar isso, né? Porque eu acho que o aspecto básico é o seguinte, casou um filho, você ganhou mais uma filha. Deixa eu entrar aí. Sim. Não necessariamente. Sabe por quê, Varão? Se a moça não quiser ser a filha da gente. É uma questão de opção. Mas você trabalha para isso. Que ela entenda que ela é amada como filha. Exatamente. Então, sogra e sogro não perturba não, né, Varão? Mantém distância. Mantém distância. Porque deixa eles construir a vida deles. Eu conheço casamentos que foram acabados, chegou a divórcio. Por quê? Porque os pais da moça não entenderam que quando ela se casou, ela tem uma outra família, um outro núcleo. Aí o casalzinho vai jantar, quer ir junto. Vai fazer um passeio, a sogra quer ir junto. Não dá, ué. Então tem que ter espaço. O casal tem que ter o seu espaço. Honra teu pai e tua mãe é uma promessa. Olha, presencial, financeiro, afetivo, passear com os pais. Esses dias, Varão, eu dei uma palavra em nossa igreja de que o cara troca de carro todo ano, viaja para o exterior e a geladeira da mãe dele ou da sogra... Pifando. Não, ainda é aquela que Pedro Alves Cabral trouxe. Aí um casal de nossa igreja me mandou umas fotos de 4 idosos brincando numa praia do Nordeste. Aí eles disseram, aquela mensagem do Senhor transformou a nossa vida. Nosso pai não precisa de uma geladeira, mas eles nunca tinham viajado para a praia. Então nós fizemos um pacote e levamos os 4 e passamos uma semana com eles. Eles nos abraçaram e nos disseram, obrigado, porque vocês realizaram um sonho da nossa vida. Que bonito. Sagrado coração de Deus. Abençoa a vida de seus pais. Isso. Que o Senhor nos ajude como filhos que já está cabeça branca a honrar pai e mãe. Você que não tem eles, já continua honrando sua memória. Isso, honrar a memória. Bom testemunho de seu pai e de sua mãe. Amém. Louvado seja Deus. Que mesmo que seus pais sejam difíceis, não fale mal de seus pais. Não xingue seus pais. Perdoe seus pais. Quem sabe os pais aí, assim, perdoar os filhos também, né? Tem muitos pais magoados com os filhos. Muito boa. Nós vamos orar. Nós dois vamos orar hoje, tá bom? Você quer orar pelos filhos ou pelos pais? Eu oro pelos filhos. Eu oro pelos pais. Então, os filhos, você ora primeiro, eu oro depois. Deus amado, ponha no coração do filho e da filha amor aos seus pais, Amém, respeito aos seus pais, Amém, que honre seus pais, e seja uma bênção, um bálsamo Amém, no coração dos seus pais. Sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos o privilégio
de ter gerado filhos. Filhos não é para quem quer, é o Senhor quem dá. E nós pedimos perdão por nós mesmos, pelos pais que, como seres humanos, erram com seus filhos. Pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria para amar os filhos pequenos, os filhos que vieram especiais, os filhos que têm lutas com drogas, com vícios, e cuja esperança é pais que os amam. Senhor, cria um fato novo a favor de nossos filhos. Amém. Agradecemos aqueles de nós que têm filhos casados. Ensina-nos a amar o cônjuge de nossos filhos, para que nossos filhos saibam que amamos aqueles a quem eles amam. Oramos também, Senhor, em favor daqueles que agora já são avós, como o Senhor me deu a honra de ser avô recentemente. Bendito seja o Senhor. Que a gente saiba o nosso lugar na história da família, para ser instrumento de bênção e para edificação de nossos filhos e filhas. Amém. Eu quero também pedir para o Senhor consolar aqueles pais que tiveram que enterrar seus filhos. Oh, meu Deus. Que eles recebam do Senhor graça e força nessa hora. Amém. E tempos de refrigério e de reinício. Amém. Obrigado que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Sala de prosa é boa, boa, boa. Oferecimento de Luz para o caminho. LPC. LPC. Jeremias, Você Deus é te uma abençoe. bênção. Glória a Deus. Vai em paz para Belo Horizonte, você é uma bênção. Amém. Todo Amém. dia. Amém. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16, vamos ler a partir do versículo 14. Um texto muito bom. Tenho certeza que Deus vai seguir falando aos nossos corações. Marcos, capítulo 16, vamos fazer a leitura do 14 até o versículo 18. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Já foi orado por mim, e a minha oração é que Deus siga falando ao nosso coração. Os que estão de pé podem sentar. Meus amados irmãos, é poderoso fazer missões. A obra missionária, a obra de evangelização é algo, irmãos, que transforma completamente a vida de uma pessoa. A obra missionária, meus amados irmãos, é um projeto que parte ou que nasce na pessoa de Deus. Deus é um Deus missionário. E Deus é tão missionário, mas tão missionário, que envia desde os primórdios o seu Filho, Jesus Cristo, como um missionário para essa terra também. Além de Jesus Cristo ter vindo como missionário, hoje nós temos o Espírito Santo, que está na igreja, que está em cada coração, que está em nossas vidas, com essa função de preparar-nos. E preparar-nos para quê? Para um encontro celestial que vamos ter com o Senhor Jesus Cristo. A obra missionária, meus amados irmãos, é algo fantástico. E o versículo 14 me chama muito a atenção, que Jesus aqui, do 14 ao 18, ele dá uma ordem. E a ordem de Jesus Cristo
para cada um indivíduo, para os discípulos desse tempo e dos nossos tempos, é de evangelizar o mundo inteiro, é de fazer discípulos em todo o mundo. Geralmente quando chega uma pessoa nova na igreja, ou lá na igreja lá no México, né, eu faço questão de perguntar a todos os crentes que chegam, ou as pessoas que se convertem, qual é o seu chamado? Deus lhe chamou para quê? E infelizmente essa pergunta, às vezes as pessoas não sabem responder, ou nunca tinham pensado sobre isso. E infelizmente, irmãos, com respeito ao chamado de Deus, tem muita confusão. Porque nas igrejas, hoje, nós vemos algumas coisas que me deixam chocado. Nas igrejas, uma pessoa geralmente só pode fazer 3 coisas. Digamos, chega um novo convertido, converte, o Espírito Santo entra no coração dele, aí a gente começa, vamos botar ele para tocar. Ele vai tocar, que é para ele se envolver nas coisas da igreja, que é para não se desviar. Aí é falado com o povo do louvor, né? Diz, inclui fulano, que é para ele se engajar nas coisas. Aí essa pessoa não sabe tocar. Ele desafina até a campainha das casas quando ele toca. Aí não deu certo para tu tocar. Aí vamos fazer o seguinte, agora tu vai cantar na igreja. Aí pega esse mesma pessoa que não deu certo para tocar, aí bota para cantar. Aí quando ele vai cantar, não dá certo também. Aí pronto, não deu certo para tocar, não deu certo para cantar. Agora a gente vai te botar para pregar. Aí piorou tudo. Aí pronto, não deu para tocar, para cantar ou para pregar, se acabou. A pessoa fica na igreja inutilizada. A pessoa fica na igreja sem fazer nada, porque não sabe cantar, não sabe tocar e não sabe pregar. E meus amados irmãos, o chamado de Jesus Cristo, o apelo de Jesus, vai muito mais além de cantar, tocar e pregar. Se tem uma coisa que Jesus chama a todos os crentes, é fazer discípulos. Amém? 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 Fazer discípulos é o seu chamado. Se você está aqui nessa noite, já tentou tocar, cantar ou pregar e não deu certo, não se aperreie não. Deus ainda chama você para fazer discípulos, para evangelizar. E isso ninguém pode impedir. Para tocar, cantar e pregar na igreja tem uma fila enorme. É muita gente o púlpito. Mas nem todos os crentes são chamados para o púlpito. Mas todos os crentes são chamados para as ruas, como vocês saíram hoje. Existem igrejas que são missionárias. E a gente chama assim, né? Igreja missionária. E igrejas missionárias é diferente de igreja missional. Sim. Qual é a diferença de uma igreja missionária para uma igreja missional? Uma igreja missionária é uma igreja que envia obreiro, que envia missionário. Igreja missionária. E o Calvário é uma igreja missionária. Já enviou diversos obreiros por várias partes daqui, da Paraíba ou incluso do mundo. Eu fui enviado por essa igreja. E aí tem gente que se alegra, os crentes se alegram, porque está numa igreja missionária. Mas Deus não quer que nós sejamos uma igreja somente missionária. Deus quer que sejamos uma igreja missional. Qual é a diferença? A igreja missionária é uma igreja que tem missionários, mas uma igreja missional é uma igreja onde todos são missionários. Então, em teoria, segundo Jesus Cristo, segundo o Evangelho, segundo Marcos capítulo 16, todos que estamos aqui nessa noite somos missionários. Ou pelo menos deveríamos ser.
O versículo 14, Jesus começa dizendo, vamos ler juntos o versículo 14, diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a obra missionária, fazer missões, tira do nosso coração a incredulidade. Se você tem um esposo, irmãs, incrédulo, bem incrédulo, daqueles, não tem? Incrédulo mesmo, bote ele para fazer missão, que ele melhora. Leve ele para o projeto missionário, que ele vai ver o que é bom. Aí Deus vai, porque fazer missões, meus amados irmãos, tira do nosso coração a incredulidade, porque é impossível fazer missões e não ver o poder de Deus em ação. Se você tem uma esposa ruim, sem fé, tem menos fé do que um tijolo, não se preocupe, envolva ela, faça uma viagem missionária e você vai ver uma transformação, porque isso é o que acontece quando nos envolvemos com a obra missionária. Irmãos, Deus me alcançou, Jesus Cristo entrou no meu coração pela sua misericórdia, e eu comecei, era incrédulo, irmãos, igual qualquer um. E quando eu comecei a ver o poder de Deus em ação, olha, as missões me fez ser tão abençoado ao ponto de eu ser liberto de alguns pecados. Eu estava no seminário de teologia em 2015, eu paguei uma matéria chamada apologética. É uma matéria interessante, é uma matéria onde se trata de argumentos de ateus, de como defender a nossa fé, de como ser enraizado. E aí, o professor do seminário passou um livro para ler sobre, de Tim Keller, se eu não me engano, o livro se chama O Cristianismo na Era do Ceticismo, alguma coisa assim. Aí qual era a ideia do livro? O autor lançava os argumentos dos ateus e trazia uma resposta bíblica. Argumento de ateu, uma resposta bíblica. E eu li o livro e adivinha o que aconteceu? Os argumentos dos ateus, no meu coração, foram mais fortes do que o que estava escrito, do que a refutação do Tim Keller. E eu, meus amados irmãos, no seminário, fiquei ateu uns 8 meses. Foi. Ah, não, então agora ninguém vai mais para o seminário, porque... Não, vá para o seminário, vá sim. É bom, é uma benção, mas ore, jejum, e Deus vai dar graça. Foi coisa que eu não fiz, eu só lia, não orava nem jejuava, e ia para o culto de vez em quando. Esse é um defeito de alguns seminaristas. Depois do desabafo, voltamos para a mensagem. Fiquei ateu, uns 8 meses. E aí disseram que ia ter um projeto missionário para o México. Eu digo, para o México eu vou. Eu quero ir, mesmo sem acreditar em Deus, mais ou menos. E aí, quando me falaram do projeto missionário do México, eu perguntei como era para ir. Mas só que eu estava tão ateu, que eu digo, se Deus existe, eu vou para esse projeto, porque condição não tenho não. Só para ir para o projeto, só a taxa de manutenção era $300. E a passagem estava entre 4.500 a 5.000 reais. Aí eu digo, então deixa eu ver aqui minha conta, quanto é que eu tenho. Aí eu olhei na conta e tinha R$0. Foi. Aí eu digo, pronto, Deus não existe, né? Então ele vai me levar para o México. E aí comecei a dizer, cheguei em casa e disse, manhinha, a senhora acha, vou para o México. Ela disse, fazer o quê? Eu digo, evangelizar, falar de Jesus. E ela disse, é quanto? Eu digo, olha, a passagem é 5.000 e tem que dar $300 ainda. E ela disse, tu tem quanto? Eu disse, nada. Ela fez uma cara assim e disse, meu Deus, abençoa Jesus, teu servo. E aí, meus amados irmãos, eu ia para a aula do seminário, ia para o seminário, e aí de repente os professores começavam, ei, tu é o menino que vai para o México, é? Eu dizia, é. Ela dizia, então está aqui uma oferta. Quando eu olhava, R$300. Aí o outro dizia, ó, tu vai para o México? Vou. Então vai lá domingo na igreja, falar lá sobre o projeto do México. Ia lá, me deram uma oferta, R$600. Aí isso foi acontecendo. Em 15 dias, Deus proveu todo o dinheiro que eu precisava para ir para o México e ainda sobrava.
Aí eu digo, pois parece que ele existe mesmo. Deus existe mesmo. Fui para o México, irmãos, por providência de Deus, e foi uma bênção. E a incredulidade que se instalou no meu coração através da leitura de um livro saiu toda com aquilo que a gente viu, experimentou e viveu lá no México. Eu contei meu testemunho num culto de jovem. Tinha um culto de jovem lá sábado à noite. Eu contei meu testemunho, usei um versículo bíblico, foi um negócio de 10 minutos. Tinha uma menina mexicana lá, escutou o que eu disse, chegou na casa dela, contou para o irmão dela, homossexual, que estava morrendo com HIV, estava em fase terminal, o que ela tinha escutado na igreja, através de um missionário brasileiro. E adivinha o que aconteceu? O irmão da menina confessou a Cristo por causa da mensagem. Eu dei a mensagem, a outra levou a mensagem, e eu digo, Deus existe mesmo. Porque um dos papéis fundamentais da obra missionária, meus amados irmãos, é tirar do nosso coração a incredulidade. Se está faltando fé na sua vida, se você se sente muito incrédulo, se envolva com as missões, e você vai ser curado rapidinho. Amém? E foi assim que Jesus começou a tratar os discípulos depois de ressuscitado. Eu só tenho que agradecer a sua teleaudiência. Nos reencontraremos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas não esqueça, amanhã participe da 14ª Conferência Teológica Igreja do Calvário, amanhã à noite, às 19h30, no domingo, às 9h da manhã, e à noite, às 18h, o encerramento. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.